senhores, sejam bem-vindos novamente. Vamos iniciar agora a nossa terceira aula da revisão geral, nossa 21ª aula do curso, e hoje estaremos encerrando o direito material do trabalho, tá bom? As próximas aulas serão o processo do trabalho. Nós vamos trabalhar o processo do trabalho. Eu acho que ele é um pouco mais simples de nós passarmos aí o que cai na prova da OAB, e aí talvez com um número menor de aulas aí para vocês. Eu vou tentar compactar isso o máximo possível dentro do que os exames pediram aí no decorrer de todo esse tempo que são feitos e realizados, tá bom? Então vamos partir aí para a nossa terceira aula e liquidarmos essa revisão geral. Vamos aí para o artigo 462 da CLT, senhores. Vamos falar de descontos lá no salário do coitadinho. Regras. Só pode descontar do empregado o adiantamento salarial. Isso é regra, tá, gente? Mas alguém te pergunta a regra? Não. Exceção. Quando o empregado, de maneira comprovada, causar um prejuízo com culpa só se desconta se houver previsão no contrato de trabalho. Agora, se ele agiu com dolo, pode ser cobrado sempre. Descontos contratuais, quando a empresa oferece benefícios facultativos, eles podem ser descontados. O que são benefícios facultativos? Vamos por etapas aqui, gente. Primeiro, o empregado causou um prejuízo. Esse prejuízo não foi, sabe, aconteceu. Ele não quis que acontecesse, não tinha o dolo nesse caso. Então, você vai poder descontar dele? Vai, mas se estiver ali dentro do contrato de trabalho escrito, tá bom? Agora, se houver dolo por parte dele, vai poder ser descontado sem problema nenhum, tá bom? Então, pode ser descontado o salário? Pode. O cara foi lá, quebrou a máquina de propósito? Quebrou, tá? Pode ser descontado o valor? Pode, tá? Não o valor total? Não, tá? Então, isso tem que ser analisado. Já coloquei lá para vocês os valores, né, as limitações e tudo mais. Descontos contratuais. Quando a empresa oferece benefícios lá, né? Vocês não têm algumas coisas lá que a empresa oferece? Assistência médica, odontológica, não sei mais o que, e aí ela pode estar descontando esses benefícios também da remuneração do empregado, tá bom? São dois pontos aí que pode ser que peguem vocês? Pode, tá? Então, é permitido? Em regra, não poderia ser descontado nada, a não ser o adiantamento salarial, que é aquele valorzinho que todo mundo te paga, 40% antes, aquela coisa toda, né? Então, pode ser feito? Aquilo lá pode. E o restante, se houver dolo ou culpa, existe a diferenciação, né? E vamos tocar a vida. E aí o restante que a empresa fornece para você com benefícios, né? Olha, te forneço assistência médica, mas você participa com um valorzinho aqui por mês, né? É um seguro de vida que, sei lá, um seguro de vida não, porque ele passa a ser obrigatório em algumas ocasiões, mas alguns benefícios com assistência médica, odontológica, né? Convênios, por exemplo, com farmácia, aí você pode descontar depois, né, no salário da pessoa que ele pegou lá e assim vai. É o setor de benefícios da empresa, tá bom? Vamos falar um pouquinho de rescisão contratual, tá, gente? Isso daqui é uma coisa que eu não entendo porque que o pessoal tem tanta dificuldade com a rescisão de contrato. O empregado adquiriu em definitivo. Em todas as rescisões vai sair lá o que você tem que pagar para o cara, o saldo, salário e férias vencidas. Ponto. O que o empregado adquiriu de forma proporcional não é devido aí na justa causa, que é o 482, tá, gente? Se vocês quiserem ver o 482, ele tem todos os motivos da vida lá para dar uma justa causa para o cara, suspensão, advertência, aquela coisa toda, tá bom? Então o que ele tem direito? A 13º proporcional, férias proporcionais. Se houver culpa recíproca, que é uma coisa que pode acontecer, os dois causaram o problema e houve a rescisão, então o 13º salário dele devido será de 50%. E o indenizatório, tudo que foi indenizatório na rescisão, também 50%. Tá bom? Porque houve a culpa dos dois lados. O indenizatório não é devido na justa causa, na morte e no pedido de demissão.
Tudo que for indenizatório numa rescisão de contrato não é devido na justa causa, na morte e no pedido de demissão, tá bom? Então aí vai ter o quê? O aviso prévio, a multa dos 40%. Nota, no acordo, o indenizatório é pela metade. Aquele acordo que é facultado hoje ao empregado, porque antigamente existia muito o quê? As pessoas falam assim, patrão, me manda embora, eu devolvo os 40%. Isso acontece até hoje, gente, isso não passa. Mas o que acontece é uma coisa que não estava legalizado. Hoje tem uma legalização do acordo na CLT. Então você faz um acordo, recebe tudo lá pela metade, o fundo de garantia você pode sacar até 80%, e você tem esse acordo que pode ser feito com o funcionário hoje. Ao invés de fazer aquelas falcatruas que as empresas sempre fizeram, juntamente com os empregados, para fazer de conta que mandou embora, para a pessoa sacar seu fundo de garantia, para não sei o que, uma coisa ilegal que depois era passível de processo, que depois todo mundo vinha querer receber e recebia, né? E virava aquela bagunça do cão. Então hoje não, hoje você tem bonitinho um acordo previsto, né, na CLT que você pode estar fazendo um acordo com o funcionário segundo as regrinhas, então vai receber menos que uma rescisão normal, né, de uma sem justa causa, mas é um acordo legal, tá bom? Gente, vamos falar um pouquinho de aviso prévio. Aviso prévio é a comunicação de uma parte para outra que vai rescindir o contrato. Ou seja, eu estou avisando que eu não quero mais trabalhar na empresa. Eu estou avisando a empresa. A empresa fala para mim, não quero mais que você trabalhe aqui. Perfeito. Tá? Então avisa antes e coloca a pessoa num período de aviso prévio. Então aviso prévio normal, 30 dias sempre, tá? Do trabalhador. O empregador, o aviso prévio proporcional, né? Mínimo de 30 dias e máximo de 90 dias. Calcula-se 3 anos para cada ano trabalhado do aviso prévio. Isso é uma coisa interessante, tá, gente? A pessoa tem um ano de trabalho, então ela tem, a empresa mandou o funcionário embora, ele tem um ano e um mês, por exemplo, de trabalho, 13 meses de trabalho, tá? Então ela vai receber 30 dias de aviso normal, mais 3, 33. Então trabalhou 12, mais 3, né? E mais 3, são 6. Trabalhou 13, mais 9, e assim vai. Aí limita-se esse valor até 90. Chegou no 90, acabou. Porque tem gente que trabalha na empresa, sei lá, desde antes de eu começar a trabalhar. Eu conheço pessoas que estão trabalhando na mesma empresa há, sei lá, 35 anos, 32 anos, na mesma. Tá? Então acontece. Então ela tem um aviso prévio limitado a 90 dias para você pagar em rescisão de contrato, tá? Então, quando acaba seu aviso prévio, extingue-se o contrato de trabalho, tá, gente? Não é antes, não é no dia que você deu baixa na carteira. A baixa na carteira agora tem que ser dada no final do aviso, né? Mas não é no dia que houve lá, que você parou de trabalhar, que o seu contrato acabou. O seu contrato acaba quando acaba o aviso prévio, tá? Lembre-se disso. Então, esses 3 dias, sempre a mais, né? Se a empresa te mandar embora. Agora, se você pedir a conta, o aviso prévio normal de 30 dias. Não importa se ele o aviso prévio pode ser trabalhado ou pode ser indenizado. É o empregador que vai decidir se você vai trabalhar no aviso prévio ou se você vai ser indenizado pelo tempo aí total. O aviso prévio conta tempo de serviço trabalhado ou indenizado, não importa, tá, gente? Só quando acabar o aviso prévio, como eu disse, acaba o contrato, né? Então o contrato só termina após o final do aviso. Durante o período do aviso prévio, mesmo indenizado, ele vai fazer jus ao fundo de garantia desse período. Então tem gente que acha que quando está nos 30 dias não precisa pagar nada, precisa pagar, precisa sim. Por que precisa pagar, professor? Porque ele está com o contrato ativo ainda. Mas eu indenizei, não importa. Ele está com o contrato ativo naquele período indenizado ainda. O contrato dele só acaba quando acaba o aviso prévio. Tem muita gente que discute, não, terminou o aviso, terminou o contrato, tá bom? Vamos falar sobre o ato da rescisão, né? O ato da rescisão, quando é formalizado o término do contrato, que é o artigo 477. Gente, esse artigo, ele aparece em todos os processos trabalhistas. Assim, eu posso dizer para vocês que eu já ouvi em pelo menos 80% dos processos trabalhistas. A empresa não pagou minha rescisão, doutor.
tá no prazo, tá bom, 477 da CLT, tem multa lá, né, tem um monte de coisa. Mas ele é formalizado com o término do contrato que está lá no 477, tá bom? Gente, vamos lá então. Expirado o aviso prévio, baixa da carteira profissional, né, e comunica os órgãos competentes, né, Caixa Econômica Federal e Ministério do Trabalho. Então acabou, você vai dar a baixa lá no final do aviso prévio, né, e aí comunica os órgãos competentes que isso é o normal. Parágrafo 4º, o pagamento das verbas rescisórias pode ser em dinheiro, depósito ou cheque. Se analfabeto o empregado for, não pode ser em cheque, tá bom? Isso está escrito na CLT. Eu nem sei se alguém ainda usa cheque nesse país, mas tá lá, pode ser, pode, tá bom? Mas para o analfabeto, não. O empregado que no ato da demissão ficar devendo à empresa pode abater a dívida, limitando ao valor de uma remuneração. Acredito, gente, que é isso que está sendo discutido agora aí numa questão que está tendo aí uma dúvida, o pessoal quer entrar com recurso. Eu, particularmente, não vejo isso como uma ação para recurso nesse último exame, né? Que diz lá que a pessoa saiu e tal, ela ganhava R$ 1.500 e aí a empresa abateu R$ 1.500, né? O que está dizendo o artigo, né? O empregado que no ato da demissão ficar devendo à empresa pode abater a dívida, limitado ao valor de uma remuneração. Se a remuneração da pessoa era X, uma remuneração X. Não sei o porquê de tanta... eu não sei, eu não consegui ver essa dupla interpretação nessa última prova. Se vocês forem olhar aí do exame 33, eu acho que é agora, tá lá uma dúvida, tem um nome de uma mulher lá que aconteceu esse fato. Talvez eu não tive tempo para olhar aquilo assim com tanto esmero, mas eu não vi por que não, né? Um motivo de recurso para aquilo. Mas tudo bem. Então é isso. É uma remuneração que você pode descontar. Prazo para pagamento de rescisão, tá, gente? 10 dias após o término do contrato. Quando é que termina o contrato? Quando termina o aviso prévio. Então você tem 10 dias após para pagamento. Se não for paga no prazo, tem multa de um salário, que é a multa lá do 477, que todo mundo quer em todo processo trabalhista, tá bom? Nota, pode ocorrer justa causa no aviso prévio, pois o contrato ainda está vigorando. Pode. Por quê? Eu posso dar uma justa causa, o cara está trabalhando para mim, está dentro do aviso prévio, resolvi dar uma justa causa, dei. Pode. Por quê? Porque o contrato de trabalho ainda está em vigor. Não há mais necessidade de homologação no sindicato, tá, gente? Isso vocês têm que enfiar em mente. E apenas exceções aí para um empregado estável, para qualquer tipo de rescisão, tá bom? Então, antigamente, o que nós tínhamos que fazer? Nós demitimos um funcionário que tinha mais de um ano de casa, né? Ele tinha mais de um ano, então, obrigatoriamente, nós tínhamos que ir no sindicato. O que fazia no sindicato? Levava a rescisão de contrato lá, o termo de rescisão de contrato, né? Que é o papelzinho onde estão todas as contas, eu paguei aviso prévio, 13º, férias, aquela coisa toda, multa dos 40%, tá tudo lá bonitinho, eu levo lá para o sindicato fazer as contas e ver se eu, empresa, não estou roubando o funcionário. Aí o sindicato tinha vários funcionáriozinhos lá que ficavam, olha, tá certo, e se ele achasse que não estaria certo, colocava uma ressalva atrás e brigas posteriores, mas era assim, era obrigatório. Agora veio aí a reforma trabalhista, e não deu mais essa obrigatoriedade a nenhum empresário. Então não é mais necessário fazer homologação no sindicato, exceto para funcionários estáveis. Tá? Teve algum problema, abriu mão da sua estabilidade, fez um acordo, eu sei lá o que, mas ele é estável. Então vamos fazer homologação no sindicato. O sindicato vai fazer homologação? Só Deus sabe, tá? Então vira aquela confusão enorme, mas é obrigatório que você vá até o sindicato e faça essa homologação lá. Então, quer dizer, o sindicato carimba lá, tá tudo certinho, beleza, pode passar a rescisão e vamos tocar a vida, tá bom? Então, acho que os principais temas aí, né, da rescisão, nós já falamos. Vamos para o 477, da CLT. A dispensa coletiva, aqui é um negócio louco, tá, gente? Eu estou colocando para vocês que é igual a individual só para vocês entenderem. Antigamente o que acontecia? Eu não podia dispensar todo mundo da minha empresa
sem que eu tivesse um aval de Deus e todo mundo, tá? Esse sindicato, vinha Ministério do Trabalho, virava aquele rolo do caramba, porque vou demitir todo mundo, eu não posso demitir uma grande quantidade de funcionários, porque tá um rolo, você vai deixar um monte de gente na rua, isso é um fator social, e virava aquela briga, né? Hoje é permitido? É. Acontece? Acontece. Dá rolo? Do mesmo jeito, tá, gente? Vira uma confusão. Eu estou vendo empresas aqui, multinacionais aqui próximos a mim, que estão fechando unidade aqui, fazendo planos aí de incentivos para demissão e não querem, está virando uma bagunça. Se demitir todo mundo vira uma bagunça também e assim vai, né? Começa a ser contestado, mas está lá, foi feita essa alteração, então tem que fazer, ó, 477A, tá bom? Então tá lá, pode fazer coletiva? Pode. Precisa de autorização? Não. Vai dar rolo? Vai, mas para a prova de vocês não precisa de autorização, tá bom? Então não é só para que vocês tenham essa informação, porque pode ser que perguntem a você. Pode mandar todo mundo embora da empresa? Pode, tá bom? O 477B é o plano de demissão voluntária, que é esse caso que eu falei para vocês de uma multinacional aqui perto, tá? A empresa oferece dinheiro para as pessoas pedirem demissão, baseado em critérios definidos por ela. O PDV, o empregado pede demissão, não tem direito aos 40%, né, e nem o saque do fundo de garantia, e nem mesmo o seguro-desemprego. A adesão do PDV quita o contrato de trabalho, não pode entrar com ação judicial. Gente, o que é o PDV? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem aqui uma empresa bem próxima a mim, inclusive está em todas as mídias aqui, porque é uma empresa muito, muito grande, né, uma empresa que tem um nome muito forte. Mas ela vai fechar uma unidade aqui de uma das cidades metropolitanas aqui, que fazem parte da região metropolitana de Campinas. E ela vai para um outro local. Aí o que acontece? Ela lançou o PDV e falou assim, olha, quem quiser aderir, eu estou pagando tanto, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, quem quiser aderir, perfeito, pode ir embora da empresa, nós vamos desativar aqui, quem não quiser acho que vai ter que ser transferido, que nós já falamos sobre transferências, né? Ou não transferências, ou as pessoas serão mandadas embora, ou sei lá o quê. Mas toda empresa faz um PDV já pensando num público-alvo que ela tem ali, funcionários mais antigos, talvez com possíveis estabilidades, talvez com um monte de coisa. O PDV significa como se fosse um pedido de demissão, tá? Então não tem seguro-desemprego, não tem multa de 40%, não tem absolutamente nada, tá bom? Mas o que acontece? A empresa fala assim, olha, se você pedir a conta, né, eu vou pagar, sei lá, não sei se é esse caso, porque está uma briga aqui violenta, mas talvez a empresa fale assim, olha, eu estou pagando para quem assinar esse PDV 20 salários seus nominais, né? Quer dizer, eu pago a quantidade de 20 salários aí. Perfeito, então a pessoa fica analisando, fala, pô, a empresa vai embora, ou mesmo que a empresa não vai embora, mas nesse caso a empresa vai embora e, pô, vou receber 20 salários de uma vez só, daria muito mais do que minha rescisão de contrato? Não sei. Ou às vezes a empresa pode oferecer mais que isso, não sei. É um exemplo só. Então, topo isso? Topo. Assinou, beleza. Tá valendo, tá? Vai impedir, porque esse é um acordo que você fez ali. Você fez um pedido de demissão, assinou um PDV bonitinho. Não adianta você ficar brigando depois na justiça porque você queria isso, queria aquilo, queria aquele outro, tá? Tá ali, você quitou o seu contrato de trabalho. Em regra, na vida real, acontece como? Às vezes a pessoa não está satisfeita com alguma quitação ali do PDV. Ela pode colocar uma observação atrás, sei lá, uma resenha ali atrás dizendo o seguinte, ó, faço PDV, mas isso aqui eu não concordo. Talvez a empresa aceite, talvez não, talvez sim. Você pode reclamar disso que você colocou a ressalva, tá bom? Mas é isso que é um PDV, né? É um plano de demissão voluntário. Esse é o nome, é para isso que ele serve. Para quê? Para que a empresa elimine lá os funcionários que ela julga não serem necessários nesse momento ou que estejam dando um prejuízo maior. Mas ela dá uma compensação financeira para que isso ocorra, tá bom? Então vamos para o representante pessoal 510A e seguintes da CLT. Representante interno dentro da empresa, tá, gente? É o porta-voz lá que existe entre empregados e empresa. Em São Paulo isso era muito comum, a gente chamava isso de comissão de fábrica. Aqui em Campinas não é muito habitual não, tá? Então, mas são pessoas que estão ali e que vão representar os empregados junto à diretoria da empresa.
só vai existir se a empresa tiver mais de 200 funcionários, tá, gente? De 200 até 3.000 funcionários, serão 3 representantes. Até 200 você pode jogar 200 e alguma coisinha ali, você pode jogar um funcionário. Se for de 3.000 a 5.000, serão 7 representantes, tá bom? Esses representantes, eles têm estabilidade, tá? Desde o início de quando eles registraram a candidatura, porque é uma espécie de eleição, tá, gente? Espécie não, é uma eleição, como se fosse uma eleição da CIPA. Registra sua candidatura até um ano após o término do seu mandato. Pode ser demitido por justa causa, se existir lá um motivo que se chama justo. Qual seria? Financeiro, econômico, técnico ou disciplinar? Só Deus sabe. Mas, baseado nisso, ele pode ser mandado embora, mesmo com essa estabilidade? Pode. Por justa causa? Pode. Mas você vai ter que comprovar, como empresa, né, o processo financeiro, né, que houve um desvio financeiro, ou econômico, técnico, disciplinar, de alguma forma. Tá bom? Senão ele é estável. Desde o dia em que ele fez o registro da candidatura até quando terminar, um ano depois que terminar o mandato dele ainda, tá bom? Quem não pode ser representante aí nesse caso? Quem faz parte da comissão eleitoral, quem está cumprindo o aviso prévio, né? Ou se estiver com o contrato de trabalho suspenso, já falamos sobre isso lá atrás, suspensos e o que é, né? O que são esses contratos. Contrato por prazo determinado também não. O cara que tem um contrato que começa num dia e termina num dia já programado, esse não pode participar aí dessa comissão, né, desses representantes internos da empresa. Eleito, ele não pode tentar a reeleição por 2 anos seguidos, tá bom? Então ele foi eleito, aí ele tem uma estabilidade de 1 ano, aí deram aí uma canja, né, para que tenha 1 ano de folga, que caso esse cara use disso para se manter na empresa até enjoar e não trabalhar, então eles fizeram isso. Então eles podem aí tentar a reeleição depois de 2 anos. Tá bom, gente? Não sei se vocês entenderam, eu acho que é simples aí, né? É como se fosse um grupo de pessoas que vão brigar pelos funcionários junto à diretoria. Sei lá, os funcionários estão insatisfeitos com alguma coisa, vai para esse grupo de pessoas. Eu chamo de comissão ainda, mas as pessoas têm outro nome, né? Agora eles chamam de, como é que é? Representante interno. Os representantes internos, eles vão até a diretoria da empresa e vão conversar, né? A diretoria nunca chega, né? Vai chegar no RH. E vai conversar lá e falar, olha, os funcionários estão insatisfeitos com isso, com aquilo, às vezes um refeitório, às vezes um excesso de horas extras, às vezes qualquer coisa. Eles podem estar indo reclamar lá, tá bom? Então eles são esses representantes, tá aí o número de funcionários que você precisa ter, a quantidade que é necessário para que isso aconteça. Vai lá no 510A e os próximos, né, os seguintes, dá uma lidinha, vê essas relações, vê quem são esses representantes, mas não é uma coisa complexa e também não é difícil aí de vocês analisarem isso, tá bom? Acordo e convenção coletiva, né? Seria interessante dar uma lidinha lá no 611A da CLT, tudo que pode ser negociado, e o 611B da CLT, tudo que não pode negociar, direitos fundamentais, tá, gente? Direitos fundamentais está em pauta agora, né? Um tal de tirar direito fundamental que ninguém lê a Constituição desse país, mas fazer o quê? Tá aí na CLT, é isso, né? Então eu sugeriria aí para vocês darem uma lidinha, que mal não faz. O artigo 614, parágrafo 3º, é o prazo de vigência dos acordos e convenções coletivas, tá, gente? Isso já caiu bastante em prova. Acordo de convenção coletiva a prazo máximo 2 anos. 2 anos. Passou o prazo, acabou, filho. Não está sendo regido por nada. Já aconteceu aqui na nossa região do sindicato não querer muito trabalhar, não. Tá? Desde 2017, quando parou um pouco as contribuições, parou não, né? Parou quase que tudo, as contribuições sindicais, os sindicatos perderam assim a vontade de defender os trabalhadores, né? E por muitas vezes não faziam questão de renovar a convenção coletiva. Então era um tal de continuar com a mesma convenção, chega uma hora que você está sem direitos. Por quê? Porque a convenção ela tem um prazo, ela não é eterna, né? Quer dizer, acabou o prazo, acabou todos aqueles direitos que estão lá, filho, tem que fazer uma nova, então tem que brigar.
E outra, o sindicato patronal com o sindicato dos empregados é uma luta até chegar num acordo, né? Não perder direitos, acertar, melhorar direitos. Então tem muito disso. Todos os processos você tem que colocar lá a convenção coletiva lá da categoria para você comprovar o juízo quais eram os direitos daquela pessoa, porque às vezes tem direitos completamente diferentes da CLT, sempre maiores, lógico, né? Mas completamente diferentes. Então você tem que colocar lá, porque o juiz também não tem bola de cristal para saber que a convenção coletiva é diferente, tá bom? Então, prazo máximo 2 anos, 2 anos. Então, não existe ultratividade dos instrumentos normativos. Acabou a validade, acabou os direitos, tá, gente? O 620 da CLT, no direito coletivo, não prevalece o princípio da proteção, tá, gente? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando aqui de direito coletivo, não é individual. Um dos princípios da justiça do trabalho é o princípio da proteção, não é? Tá, mas para o indivíduo. Agora, quando você está falando da coletividade, não tem esse princípio da proteção. Então, quer dizer, acabou o prazo? Acabou. Vai fazer o quê? Ah, um sindicato não brigou, outro não brigou, não chegaram a um acordo, o problema do sindicato? Não, o problema é de todo mundo, perdeu a vigência. Então, no máximo 2 anos. Tá? Então, uma luta. Na nossa região aqui virou uma luta. 2017, 2018, 2019. Aí depois veio essa insanidade pandêmica, né? Eu nem sei como é que fizeram agora nessa insanidade, mas se já vinha insano antes, continua insano do mesmo jeito, tá bom? Então, acordo ou convenção coletiva, o que tem mais força hoje, segundo a pós-reforma? Acordo, tá bom? Então, você tem um acordo e uma convenção coletiva. Qual vai prevalecer? Acordo. Ponto. Ah, professor, mas eu não acho que está certo. Eu também, sei lá. Né? Cada um tem seus atributos aí para se pensar, né? Os seus argumentos para se pensar na situação. Mas é isso. O que prevalece? Acordo. O que tem força? Acordo. Ponto. Enfia isso na cabeça. Acordo hoje é o cara. Acordo. Perfeito? Coloquem isso aqui, não vão esquecer mais. Contribuição, gente, vamos falar um pouquinho aqui das contribuições. Contribuições tem a contribuição sindical, que ela somente é devida se o empregado previamente autorizar e de forma individual, tá bom? Então ele tem que autorizar para a empresa fazer o desconto da contribuição sindical e repassar ao sindicato. Se não for assim, não funciona. Não é forma coletiva, é individual e ele tem que autorizar antes que o desconto aconteça. Antes não, antes era obrigatório. A contribuição federativa ela é diferente, gente. São aquelas pessoas que são sócias do sindicato. A federativa é assim, eu quero ser sócio do sindicato, professor, eu quero ser sócio, tá? Por que você quer ser sócio? Não, porque o sindicato me dá colônia de férias, ele tem um clube, né? Ele tem um clube e eu quero fazer parte do negócio, tá bom, filho? Tá? E aí se você sair, você é um sócio do sindicato, aí você tem advogado lá do sindicato, que teoricamente defenderia você gratuitamente, né? E assim vai. Então ele é um sócio e aí é chamado de contribuição federativa. Ponto. Esses caras têm que ser cobrados? Sim, tá? Agora, os que não são sócios vão pagar a federativa? Não vão pagar, porque eles não são sócios do negócio. A que era obrigatória era a sindical, não é mais. Mas nada impede do funcionário desejar pagar. É um dia de trabalho, eu gostaria de dar para o sindicato. Acontece. Vocês vão falar, nossa, professor, acontece, acontece. E muito, desde que surgiu isso, muitos ainda continuam contribuindo com a contribuição sindical. Muito menos do que era antes, né? Porque antes é obrigatório. Agora, esses facultativos que realmente gostam e desejam fazer, sem problema nenhum. Só que eles têm que autorizar isso numa cartinha, tudo bonitinho, estou autorizando o desconto da sindical, sabe, de forma individual. Não é passar a listinha e todo mundo assinar, não. Tá bom? Então, contribuições, eu acho que era isso que nós podíamos falar para... Bom, gente, já falamos sobre as contribuições, já falamos, acho que, de rescisões, que é uma dúvida que as pessoas têm. Eu só vou fechar agora com a LGPD. Eu dei aí, acho que 3 aulas tem para trás só de LGPD, tá, gente? Dos artigos principais, como é que pode cair, como é que não pode. Só vou dar uma citada nela aqui. Nem vou falar da... Talvez eu fale um pouquinho aí da lei da pandemia, mas vamos colocar a LGPD aí
para vocês terem no resumão, pelo menos alguma coisa de LGPD, tá bom? Então vamos lá. LGPD. Isso para o direito do trabalho, tá, gente? Então, contratação do empregado, a empresa somente pode pedir dados que sejam extremamente necessários para a seleção e contratação, tá, gente? Não solicitar dados sensíveis ao candidato. Vocês têm que pensar isso quando vocês pensarem em LGPD, principalmente no que tange a prova. Pense sempre na discriminação. A imagem do funcionário somente com autorização. Consentimento específico sempre. Vamos falar um pouco sobre isso. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Eu coloquei uma câmera na empresa para filmar a portaria com o intuito de proteger contra assaltos, assaltantes, proteção da coletividade dos trabalhadores. Então eu fiz todos que aparecem nessa câmera assinar para mim, sabendo que é para pegar assaltantes que tentem entrar na empresa e roubar a empresa. Então é para uma segurança da coletividade. Perfeito? Perfeito. Essa câmera pegou um funcionário roubando lá dentro da empresa. Ele foi lá, roubou uma pecinha, enfiou e ó, deu linha. Tá, beleza. Eu posso pegar a imagem e usar contra funcionário? Não posso, não posso. Não era com essa finalidade de pegar ele roubando, mas sim o externo roubando. Então deixe específico para todos que vão aparecer, por exemplo, na imagem. Olha, vai ser para evitar furtos dentro da empresa e coibir furtos na empresa e punir os culpados, por exemplo. Estou dando um exemplo idiota aqui, tá? Mas é isso? É. Aí se pegar roubando, eu posso utilizar dessa imagem para sancionar esse funcionário infrator por algum motivo. Tá bom? Viram como é complicado? Dados sensíveis, gente. Tem gente que pede de tudo na desgraça da contratação, né? Eu quero saber sua religião, sua cor, sua opção sexual, quero saber se você gosta de política de direita, esquerda e centro, se você é a favor, se você já pegou Covid, se você está vacinado 615 vezes. Ou seja, são dados sensíveis que não interessam a ninguém, ok? Então tome um cuidado extremo. Peça numa contratação ou mesmo num processo de seleção somente o necessário para que você faça a entrevista desse candidato ou somente o necessário para a contratação. Nada de fichinhas pré-prontas, nada dessas bobagens todas, tá bom? Dúvidas, gente? Vai lá, eu fiz 3 aulas de LGPD. Eu acho que dá para você. Eu fui artigo por artigo, tudo que era interessante nesse contexto da legislação trabalhista, onde você vê que isso é muito amplo, tá? E que você consegue, não só para a Justiça do Trabalho, mas uma infinidade de atividades e de legislações que podem ser interpretadas aí e que podem deixar a empresa vulnerável às sanções pela LGPD. Então vocês têm 3 aulas aí para dar uma olhada, ver tudo que acontece, tudo que é detalhe por detalhe do que eu acho que pode cair numa prova de vocês, tá bom? Se isso vai cair logo, não vai, acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas como novidade a FGV adora novidades, então pode ser que no próximo exame esteja aí a LGPD pegando vocês de alguma forma, tá bom? Gente, eu acho que de LGPD nós vamos deixar só nesse pedacinho. Agora vamos falar um pouquinho da lei da pandemia, só para dar um resuminho aqui para vocês, que é a lei 14020 de 2020. Eu dei uma aula inteira só sobre essa lei. Vocês vão ver aí os dados em aulas anteriores, mas é essa lei que instituiu aí o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, tá? Então, o que seria mais importante aí que eu acho que poderiam pegar vocês de alguma forma, né? Primeiro, eu diria o seguinte, que esses benefícios aí do programa, eles estavam dispostos a empregados normais, de empresas privadas. Funcionários públicos e órgãos públicos não se destinava a essa lei, tá bom? Então, não funcionava? Não. É só para funcionários
de empresas privadas. Essa lei foi feita para que nós tivéssemos aí garantidos o nosso emprego, né? Eu digo nosso, no geral o meu não, mas que isso tivesse sido garantido por uma ação governamental para não se perder o emprego. Então houve lá a redução de jornada de trabalho, houve a redução de salário, houve a suspensão de contratos, né? Então tem lá vários elementos que eram necessários e o governo foi bancando esses elementos e conseguindo manter o emprego das pessoas. Então essa lei pode ser que caia para vocês? Pode. É novidade? FGV gosta? Gosta. Tá? Então, só para nós encerrarmos esse nosso resumão, vamos colocar aí mais um detalhe dessa lei. Ela usa sempre o seguro-desemprego, o teto do seguro-desemprego, como sendo a base para os pagamentos que ela deseja fazer, tá? Então essa base do seguro-desemprego era o teto, então você podia pagar lá percentuais diferentes, que está na aula, caso vocês queiram ver, mas o seguro-desemprego, ele era só o valor dele que era usado como teto para pagamento dessas parcelas que eram dadas à empresa pelo governo federal. Mas, onde eles podem pegar vocês, que você perdia o seguro-desemprego se você fosse despedido, ou fosse dispensado, ou houvesse uma rescisão sem justa causa, tal. Não perdia, tá, gente? Não perdia. Simplesmente foi usado o seguro-desemprego, o valor do seguro, né, como sendo um referencial. Era um valor referencial, que o teto está em 1.600, salvo engano, e você tem lá um valor referencial. Esse valor referencial foi utilizado em percentuais para pagamento aí do auxílio emergencial, conforme o governo tinha suas regras, que a legislação está aí atrás, que eu passei para vocês inteira, tá? Tudo que eu achei que era interessante para vocês saberem. Então, mas eu acho que aqui é aonde as pessoas poderiam pegar vocês na prova. Ah, tem relação com o seguro-desemprego, a pessoa não vai receber o seguro depois. Não, tem nada a ver uma coisa com outra. O programa emergencial simplesmente usou como base, repetindo, o valor do seguro-desemprego, o teto do valor do seguro-desemprego para pagamento. Mas a pessoa saindo da empresa, ela tinha direito ao seguro-desemprego normalmente. Nada afetou o seguro-desemprego. Perfeito, gente? Eu acho que esse seria a questão que mais poderiam pegar vocês dentro dessa nova legislação, vamos chamar assim. Pois bem, senhores, então acredito que nós fechamos a nossa revisão. Tudo que eu tentei passar para vocês desde o começo, nós já estamos aí na 21ª aula. Eu tentei fazer isso da forma mais simples possível, até mesmo com o linguajar, que vocês me perdoem, mas eu tentei fazer isso de uma forma simples, sem palavras rebuscadas aqui, para tentar parecer uma coisa que não sou e que vocês não iam entender absolutamente nada, né? Então, essa foi a ideia. Como eu disse para vocês desde a primeira aula, eu não edito minhas aulas, é do jeito que Deus quer, como se eu estivesse dando aula aqui para vocês presencialmente. Se tiveram erros aí, perdoem aqui o velho professor, não sou muito bom nisso de ficar mexendo, editando, não vou fazer isso. A minha ideia é tentar ajudá-los, então acredito que chegando ao fim agora do Direito Material do Trabalho, eu tenha cumprido pelo menos em parte essa missão de ajudá-los. Agora depende de vocês estarem estudando, de estarem revisando aí os artigos que eu passei para vocês, que são costumeiros aí das provas da FGV. Façam isso, leiam, se dediquem, tudo vale a pena. Mas se tem um conselho que um velhinho aqui pode dar para vocês não façam disso uma tempestade gigantesca. O que eu quero dizer com isso? O exame de ordem, ele é complicado? É pesado? É chato pra caramba passar 5 horas lá fazendo esse exame? Mas você quer ser um advogado? Tem que passar no exame da ordem e tem que fazer a inscrição. Porque também não adianta só passar no exame de ordem, você tem que fazer a inscrição, tá? Mas o que eu vejo muito é a ansiedade, principalmente por esses tempos que estamos vivendo agora. A ansiedade hoje está ultrapassando os limites da razão, né? Aliás, aí nós estamos tendo aí a falta de raciocínio numa sociedade de forma geral.
Então tentem se controlar e pensar da seguinte forma: é uma prova? É uma meta passar? Eu vou passar? Vou. Mas pode acontecer de eu não conseguir? Pode, pode. Mas, cara, não vai cair o mundo. O mundo não vai parar porque você não conseguiu passar. Eu conheço um monte de gente extremamente capacitada que não conseguiu passar nisso por vários exames. Aí você vai falar assim, puxa, professor, mas como? Se o cara é capacitado. É, pode ser qualquer coisa. Eu acredito, pelas pessoas que eu conheço, que foi pela ansiedade, por aquela euforia de fazer essa prova, por ter que provar para papai e mamãe que você conseguiu passar, né? Esqueçam as pressões externas, esqueçam as pessoas que ficam te perguntando, passou, passou, passou. Manda pro inferno essas pessoas, tá? O que você tem que fazer? Pensar em você. Vai calmo, vai sossegado fazer essa prova. Sossegado. Sabe, o que manda para você passar nessa prova é a tranquilidade. O conhecimento vocês já têm, vocês estão aí há anos e anos e anos na universidade, né? Para nós que fizemos isso, você sabe o quanto é difícil fazer uma faculdade. As pessoas vivem fazendo piadinhas com nós, advogados, né? Que nós somos uns ratos aí, entre aspas, né? Mas, senhores, quem passou 5 anos sentado numa carteira para fazer uma universidade, e essa já é a minha segunda, né? Quer dizer, eu já fiz outra, sou especializado e tenho sou bacharel em outra atividade, né? Em outra especialidade, mas 5 anos de direito, nossa, não é para qualquer um não, sabe? Agora, se você não conseguir passar na prova, puxa, relaxa, meu irmão, vai lá, espera um pouco, estuda um pouquinho mais, segura essa ansiedade e vai de novo fazer o exame, não tem problema nenhum, sabe? Não é porque as pessoas te pressionam que você precisa passar nisso a qualquer, sabe? É uma loucura, as pessoas ficam loucas para fazer o negócio. Não, estuda, analisa, vai bonitinho, vai tranquilo. O que vai determinar se você vai passar ou não, às vezes não é nem todo esse estudo, toda essa legislação, toda essa loucura, porque se você pensar nisso é insano, né? Mas é a sua tranquilidade para responder. Conforme você for aí pensando no exame, né? E refazendo exames anteriores, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Pode parecer, mas não é. Então, eu tenho certeza que se você estudar e for calmo, você passa. É só estar calmo, sabe? Professor, mas as pessoas ficam por muito. Não, ficam 39, 38. A FGV vai lá, cancela uma, vai para 39. Nossa, o cara fica louco. Às vezes está 39, conseguiu um cancelamento 40, pronto, passou, sabe? Então, calma. Tire essa ansiedade, sabe? Vai calmo. No dia, não fique que nem um maluco. Tem gente que estuda até o último segundo, né? Eu via pessoas lá no dia que eu fui prestar exame, a pessoa com 50 livros ainda estudando 10 minutos antes de iniciar a prova, que você tem que estar lá já dentro do negócio. Parem, gente, relaxem. No dia, para. No dia anterior, você estuda até onde você faz, descansa, durma, vá tranquilo, tome um belo café da manhã, depois vai até lá, porque sabe que a prova na hora do almoço é um inferno ficar lá até 5 horas da tarde. Então vai com calma, se alimente bem, vá tranquilo. 50% da prova é a tua tranquilidade, não é nem o seu estudo, sabe? O seu estudo vai determinar os outros 50%. O que quase todo mundo comete de erro é a ansiedade, essa loucura que fica para passar nessa prova. Então, calma, o mundo não vai acabar. Ah, professor, mas não passei, daqui a pouco tem outra. É rapidinho. Só agora, nesses anos insanos aí, com essa insanidade toda, que demorou um pouco mais. Mas sempre tem exame pra caramba, dá 3 exames por ano. Tá, gente? Então não vai morrer, não. Não vai ter ataque cardíaco, não. Né? Eu vejo as pessoas hoje sentimentais demais. Nossa, eu vou me matar, não passei na UB. Para, gente. Para com essas coisas. Não passou agora, passa depois. Sabe? Tomara a Deus que passe agora. Na primeira vez que você vá lá, preste, nossa, e arrebente. E é o meu desejo a vocês. Mas, se tem um conselho que eu posso te dar, é calma. Só isso. Se vocês forem calmos
e pensarem lá, desde a primeira prova que eu falei para vocês, da primeira aula, desculpa, que eu falei para vocês, que vocês estudem mais as matérias que têm mais questões, né? Ou que tem menos legislação, né? Mas com um maior número de questões é excelente. Então você faz uma prova técnica, pensada, estratégica, você vai com calma, você vai gabaritar lá a legislação trabalhista, né? Tanto processo quanto direito material, aí já são 8 questões. Aí você vai lá em ética, por exemplo, mais 8 são 16, né? Então você faz uma prova técnica, pensando. Não é chegar que nem um louco, vou fazer isso, eu não sei isso, não sei aquilo, não sei aquilo, e aí você fica louco. Vai primeiro responder essas matérias que você já conhece mais, já elimina ali que você já vai quase 50% da prova e depois você vai para a restante. Tá? Tem que usar estratégia, tá, gente? É calma estratégia. E estudar, né? Tem que estudar também, né? Não vai entrar por osmose a coisa, então tem que ser estratégia. Tá bom? Gente, foi um prazer dar essas aulas para vocês, foi muito gostoso. E peço desculpas de novo por qualquer loucura que eu tenha feito aqui no decorrer dessas 21 aulas, mas foi um prazer imenso estar aqui com vocês e estar passando isso para vocês, porque eu acho muito legal estar podendo ajudar as pessoas, tá bom? Então, precisando, estou à disposição e nós vamos nos ver em breve. Vou começar várias aulas novas agora, mas nós vamos falar agora de processo do trabalho, que é a outra partezinha da prova também, que é de grande importância, tá bom? Gente, fiquem com Deus, que dê tudo certo, que vocês consigam tudo que estão aí desejando, almejando, que vocês possam ser aí colegas de trabalho nossos em muito pouco tempo, tá? Não somos nada diferente de vocês, absolutamente nada. Talvez podemos ser aí mais velhos que vocês, né? Mais idosos ou mais experientes, como dizem alguns, né? Mas não temos diferença nenhuma. O mesmo conhecimento que vocês têm, nós temos e será um prazer tê-los aí como colegas de trabalho, tá bom? Fiquem com Deus e que dê tudo certo. Grande abraço.